Então vamos resolver essa integral aqui, t que multiplica dt sobre raiz de t mais 5 por substituição. Essa integral, ela parece um pouco complicada porque ela tem que ter umas sacadas interessantes, né? Eu vou começar chamando essa parte aqui de dentro, vou chamar ela de u. Então, eu vou dizer que u é igual a t mais 5. Portanto, a derivada de u pela derivada de t, ela vai ser igual a derivada de uma constante é zero, a derivada de t é 1. Portanto, então, du é igual a dt. Ó, interessante. Eu já tenho u para substituir, eu posso substituir dt por du, mas esse t aqui ele está sobrando. Então, para ele não sobrar, eu vou isolar esse t aqui, e aí eu vou ter que o t é igual a... Eu posso jogar esse 5 que está somando para lá, subtraindo. Então, vai ficar u menos 5. Ah, legal. Agora eu já posso substituir esse t com menos 5, esse dt com du e esse t mais 5 com u. É o que eu vou fazer agora. O t é u menos 5, raiz de... O t mais 5 é u, raiz de u, e o dt é du, por du. Essa aqui era complicada, essa aqui já está mais fácil. Como eu tenho aqui uma subtração de fração e elas estão na mesma base, eu posso separar, né? Para ficar u sobre raiz de u menos 5 sobre raiz de u. Então, eu tenho aquela regra da integral. Se a integral da subtração ela é igual à subtração das integrais, se isso é verdade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a integral de u sobre raiz de u du menos a integral de 5 raiz de u du. Então, eu posso fazer dessa forma aqui. E assim eu tenho duas integrais isoladas para depois juntar elas. Eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui eu chamo de 2, certo? Eu vou resolver elas na ordem. A primeira, raiz de u sobre... Não, u sobre raiz de u. A raiz, ela não vai ser muito útil para mim agora. Então, eu vou transformar ela numa potência. A raiz de u vai ser igual a u elevado a meio. Então, já tenho essa cara aqui. U dividido por u elevado a meio du. Então, eu tenho aqui, esse u está elevado a 1. Eu tenho uma divisão de fração com potências diferentes de mesma base. Então, eu posso subtrair nessa divisão. Posso subtrair esse daqui desse daqui. 1 menos meio. Então, eu vou fazer aqui do ladinho 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. É um rascunho. Então, isso aqui vai virar o quê? Integral de u elevado a meio du. Isso aqui foi só um rascunho da subtração dessas frações, né? Da subtração desses expoentes, no caso. Aí eu peguei aqui e joguei aqui em cima. Ah, agora ficou fácil. Por quê? Pela tabela, eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar 1 aqui em cima e posso somar 1 aqui embaixo. E aí eu tenho o resultado dessa integral. Mas se eu estou somando 1, por que eu estou colocando 2 sobre 2? Porque eu posso somar as frações somente se elas tiverem a mesma base. E eu estou colocando 2 sobre 2 porque, além de ser a mesma base, 2 sobre 2 é igual a 1. É a mesma coisa. Se você dividir 2 por 2, você tem 1. Então, eu posso fazer isso aqui para ficar mais fácil, né? Então, aqui no caso, nessa soma aqui, a mesma base, 1 mais 2 é 3.
Então, eu tenho aqui 3 sobre 2. Aqui em cima também, 3 sobre 2. Ah, legal. Então, eu tenho que, na verdade, isso aqui se transformou em 3 elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Tá quase bom. O que pode melhorar aqui? Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente tem uma regrinha que a gente pode simplesmente inverter os valores dessa segunda e passar multiplicando. Então, vou ter que u elevado a 3 sobre 2 multiplicado, eu inverto por 2 sobre 3. Ah, legal. Então, vou colocar aqui 2 sobre 3, que multiplica u elevado a 3 sobre 2. Então, já tenho aqui a primeira parte. Essa aqui é a primeira resposta que eu tenho para substituir lá no final. Esse aqui é o meu 1. Agora o meu 2. Vejamos, aqui eu tenho 5 sobre raiz de u. Esse 5, ele é uma constante. Então, eu posso jogar ele aqui para fora da integral. E essa raiz de u, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou transformar ela em uma potência. Então, no fim das contas, eu vou ter 5 integral de 1 sobre u elevado a meio du. Nesse caso, como aqui eu não tenho um outro u para fazer a subtração como eu fiz, eu posso simplesmente pegar esse termo todo, jogar ele aqui para cima com expoente negativo. Então, na realidade, eu tenho 5 multiplicando uma integral de u elevado a menos 1 sobre 2 du. Aqui eu já posso aplicar a mesma regrinha que a gente aplicou. Eu posso aplicar mais 1 dividido por mais 1. Lembrando que esse 2 sobre 2 está representando 1. Eu só estou colocando dessa forma para já poder fazer a soma. E aqui a gente tem que 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 na mesma base, menos 1 mais 2, é o próprio 1. Né? Ele vai dar 1 positivo aqui em cima. Porque eu tenho 1, eu tenho 2, eu estou devendo 1, eu pago. E a base é 2. Então, na realidade, aqui eu tenho 5 multiplicando o u elevado a meio, dividindo 1 sobre 2. Eu vou fazer a mesma regra. Eu tenho aqui, que eu fiz aqui, ó, eu tenho uma divisão de fração, eu inverti os valores e multipliquei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho uma divisão de fração, eu vou inverter os valores e multiplicar por 2. 2 sobre 1 é 2. Então, eu tenho aqui o meu segundo resultado. Agora, eu posso só colocar os dois na ordem, né? Eu tenho aqui, ó, eu consegui os resultados dessa integral. Eu posso só juntar as duas. Então, eu tenho 2 sobre 3, que multiplica u sobre 3 sobre 2, menos 5 vezes 2 é 10. Então, eu vou colocar aqui 10, que multiplica. Esse u, ele está elevado a meio. Da mesma forma que ele estava na raiz e eu transformei ele em potência, se o exercício me deu em raiz, eu vou devolver em raiz. Então, se ele estava em potência, eu posso voltar ele para raiz. Raiz de u. Esse aqui eu também vou voltar para raiz. Então, eu tenho 2 sobre 3, que multiplica raiz de u ao cubo, menos 10 raiz de u. Estamos quase terminando, falta pouco. Só que esse 3 aqui dá para melhorar. Como que a gente pode melhorar isso daqui? Fatorando ele, né? Se a gente tem a raiz de u elevado à terceira,
raiz de u elevado à terceira, isso é a mesma coisa que a raiz de u ao quadrado vezes u. Esse u que está ao quadrado, se eu tirar a raiz dele, ele vai sumir. Então, eu posso jogar esse aqui para fora. Ó. Eu cortei, eu posso jogar ele aqui para fora. Então, isso aqui vai ficar u raiz de u. Então, eu vou usar isso daqui e vou substituir aqui. Eles representam a mesma coisa. Ah, então ficou mais interessante. Eu tenho aqui o resultado 2 sobre 3, que multiplica u raiz de u menos 10 raiz de u. Só que o problema é que ele não me deu em u, ele me deu em t. Então, agora, se eu já tenho o resultado aqui em u, eu posso simplesmente substituir. Quem que eu chamei de u lá em cima? Ah, eu chamei que u é igual a t mais 5. Então, onde tiver u aqui na minha resposta, eu vou chamar de t mais 5. Então, eu vou dizer que a integral de t multiplicado por dt sobre t mais 5 é a mesma coisa que 2 sobre 3 multiplicado por u, que eu chamei de t mais 5, então é multiplicado por t mais 5, vezes a raiz de quê? De t mais 5, que eu estou só substituindo u, menos 10, vezes raiz de t mais 5. Raiz de t mais 5. Tá quase pronto. Só faltou o que nessa resposta para ela ficar completa? A constante. Então, essa, na realidade, é a resposta completa.